Eu quero cumprimentar as colegas e os colegas e convidá-los para um momento de reflexão. Nós estamos na terceira série do ensino médio. O ensino médio é a última etapa da educação básica. A nossa disciplina é filosofia e a matéria que iremos ver é a finalidade da educação. Muito bem. Os nossos objetivos em ver esta matéria, este tema, será refletir sobre a educação e a sua importância na formação das pessoas e na construção das relações sociais. Observar como o ensino e a aprendizagem podem acontecer, seja no âmbito da escola, no da cultura ou da convivência cotidiana. A educação que forma o indivíduo, que prepara o indivíduo não somente para uma atividade produtiva, mas também para o convívio social. Esta educação acontece em diferentes espaços, ou seja, ambientes. Pode ser na escola, a educação institucionalizada, não é? Na escola, toda aquela estrutura, não é? Que nós conhecemos, vemos na escola, o material didático, os anos letivos, os conteúdos, os professores, as avaliações e a certificação, não é? O reconhecimento. Muito bem. Mas também ela acontece na cultura, ela acontece também na convivência cotidiana, no convívio com as pessoas. Primeiramente, quando ainda é criança, no lar, com os pais, não é? Porque essa educação começa logo cedo. Quando uma criança dá os seus primeiros passos, conhece as primeiras coisas que estão à sua volta, as pessoas, as palavras, então ela já vai sendo educada. E essa educação se estende por toda a vida. Muito bem. A educação acontece em diferentes espaços. É isso mesmo, como nós vimos, né? A educação que as pessoas recebem ao longo da vida, durante toda a vida, tanto ocorre na escola, como nós falamos, de maneira sistemática, formal, quanto aquela que se dá em espaços sociais e culturais, como organizações não governamentais, igrejas, movimentos sociais, projetos comunitários, família, grupos de amigos, vizinhança e outros. E a educação, tanto aquela que acontece na escola, como esta que acontece em outros espaços, em outros ambientes sociais, ela vai preparar o indivíduo para ele viver entre as pessoas e para ele ver as situações, interpretar os acontecimentos, interagir com eles, ter uma resposta, uma ideia, um conceito acerca das coisas e das situações, dos acontecimentos do seu cotidiano. Então, a educação é que forma o indivíduo, que prepara ele para ver e participar, se envolver, quem sabe, com os acontecimentos. Pô, a ideia é essa mesmo, não é? É ver, olhar de forma crítica para as situações, para as coisas, formar uma ideia sobre as coisas e os acontecimentos, um conceito, e formular o seu pensamento, o seu conceito sobre aquilo que ele vê e sobre aquelas coisas que estão ao seu lado. Aliás, sobre as coisas que ele vê, tanto coisas como acontecimento e pessoas.
Então, a educação prepara, constrói esse olhar crítico no indivíduo sobre a realidade, sobre a sua realidade. Então, a educação vai ajudar ou vai preparar o indivíduo para interpretar, analisar e até mesmo, notem bem, intervir na realidade conforme a educação que ele recebe, não é? Intervir. Então, ele participa da discussão, se envolve com os temas, as situações, os acontecimentos e já tem ou tem uma ideia sobre todas as coisas. E quem prepara o indivíduo para isso, não é? É a educação, que forma o indivíduo, um indivíduo crítico, não é? Não somente aquele indivíduo que precisa ingressar no mercado de trabalho, mas o indivíduo crítico, não é? Uma pessoa crítica que olha para as coisas, procurando entender, compreender e se envolve com as coisas, no sentido de construir uma ideia sobre as coisas, não é? Um conceito sobre as coisas. Muito bem. A educação escolar, essa educação institucionalizada, a educação escolar, por exemplo, trabalha de maneira mais intensa com conhecimento lógico ou intelectual, ou seja, aquele que depende do raciocínio para estabelecer relações, fazer análises, comparar situações e informações, articular fatos e acontecimentos, compreender e produzir conceitos, definições e leis que possam auxiliar na compreensão da realidade, da sua realidade. Então, é a educação que cuida de formar esse indivíduo, que dá a ele habilidade para resolver situações usando a racionalidade, não é? Desenvolve um conhecimento lógico, intelectual, através da sua capacidade inata, né? Que é o de raciocinar, de o uso da razão, e assim para estabelecer relações, fazer análise, comparar situações, informações, articular fatos, acontecimentos, não é? Compreender e produzir conceitos, isso é muito importante. Definições de leis que possam auxiliar na compreensão da realidade. Então, este indivíduo é preparado pela educação, a educação que vai construir esse indivíduo crítico, né? Que pode olhar para as coisas e construir um conceito sobre elas, né? Sobre as coisas e sobre os acontecimentos. Então, a educação é formativa, né? Ela forma, prepara o indivíduo para lidar com as mais diferentes situações da vida. Muito bem. Agora, educação não escolar. A educação ou atividade educacional ocorre em todas as esferas da vida humana, em todas as esferas, né? Além do espaço escolar, a educação acontece entre familiares, como nós já vimos, em comunidades religiosas, né? Igrejas, centros culturais, espaços de lazer, ONGs, né? Organizações não governamentais, entre amigos, em relações afetivas, entre colegas de trabalho, no contato entre diferentes classes sociais, etnias, faixas etárias e línguas. Então, está vendo como que esta educação é abrangente, não é? Ela acontece em muitíssimos lugares, né? Em vários ambientes, né? Em todos os espaços culturais, sociais, vamos pensar assim, espaços sociais. Então, pessoas, né? Na interação com outras pessoas, então o indivíduo vai
crescendo em conhecimento, em habilidades, e vai criando esse olhar crítico da realidade, né? Vai sendo formado essa educação. Essa educação acontece não somente na escola, mas em muitos lugares, muitos espaços, né? Como nós vimos. Então, podemos pensar em uma educação que ocorre em espaços não escolares, não somente na escola. Às vezes a gente imagina, né? Então, a pessoa vai à escola para ser educada, né? Receber educação. É verdade, educação formal, como nós vimos, não é? Sistemática, né? Tem todo aquele conteúdo direcionado àquela faixa etária, e ele vai conhecendo, e ele mesmo se torna o protagonista da aprendizagem, da sua aprendizagem, né? Ele vai vendo, dando importância, valor aos conteúdos, assimilando, valorizando aquele período, aquele tempo que ele passa na instituição, na escola. Então ele vai conhecendo e vai crescendo em conhecimento, em habilidades, né? Essa é a educação escolar. Mas ela também acontece em outros lugares importantes também, com a família, com outras pessoas experientes, né? Com outros lugares, espaços, né? Museus, exposições, teatro, cinema, museus, né? Como nós falamos. Então, em muitos lugares acontece a educação. A pessoa vai sendo educada, né? E é importante, né? Essa educação escolar, né? Então, a pessoa não tem o certificado, né? O reconhecimento, como na escola, como na instituição, né? Que ao término de cada período, né? Ou de cada etapa da educação, ele recebe um certificado que ele concluiu aquela etapa, né? Mas a outra é mais informal, mas também é valiosa, é importante. Muito bem. A importância da educação escolar. O conhecimento adquirido na escola tem muitas funções, pois pode auxiliar na compreensão e transformação do próprio indivíduo e da sociedade em que vive, bem como ajudá-lo a aprender uma profissão, olha lá, e falar outra língua, outro idioma, né? A conviver com outras pessoas, entre tantas possibilidades. Olha o valor da educação que a pessoa recebe na escola, né? A importância da educação escolar. Então, ela vai compreendendo as coisas, as situações, vai sendo formada, o indivíduo e a sociedade em que ele vive, vai aprendendo e aprende uma profissão para uma atividade produtiva, remunerada, para o seu sustento. Então, olha como é importante, né? Falar outro idioma, conviver com outras pessoas e tantas e outras possibilidades, né? Isso no ambiente escolar, a educação escolar. Muito bem. E a filosofia, a nossa disciplina? A filosofia pode contribuir para a construção de outras maneiras de olhar para o mundo e para si mesmo. A filosofia, lembra? O filósofo é a pessoa com os olhos bem abertos, olhando para todas as coisas que estão à sua volta, ao seu redor, olhando para os acontecimentos, procurando entender, conceituar. Então, o filósofo, né? Nós somos filósofos, né? Porque nós andamos com os nossos olhos bem abertos, né? Vendo, procurando entender, compreender, conhecer as coisas que estão à nossa volta, os acontecimentos, e formulando um conceito para todas as coisas e para os acontecimentos, né? Então, a filosofia. Então, é muito importante, né? Para o conhecimento, para a educação, né?
Lembrando que a filosofia é a ciência primeira, não é? Ciência primeira. Então, lembra da raiz etimológica da palavra? Filosofia. Filosofia. Quer dizer que amor, estima pelo saber, pelo conhecimento. Amor pelo conhecimento. Estima, querer bem o saber. Estimar o saber. Né? Amor pelo conhecimento. Então a filosofia promove o exercício do pensamento, por meio do qual é possível conhecer criticamente sobre e entender, não é, as coisas, né, sobre tudo que está estabelecido e questionando. E a dúvida é um instrumento importante para o conhecimento e para entender e orientar as nossas ações, não é? Muito bem. As relações da educação com o mundo do trabalho. Vejamos. A finalidade da educação não pode se encerrar da inserção do estudante no mercado de trabalho. Não é só para isso. Quer dizer, a finalidade da educação não é somente essa. O nosso não só é esta, né? Não é somente preparar o indivíduo para o mercado de trabalho. Não é somente formar o estudante, né? Preparar o estudante para o mercado de trabalho. A educação, como garantia de emprego, não é a única ou a melhor opção, né? Não é só para isso que existe, né? Ou não é só para esse fim. Ou não é o principal, não é? A educação como garantia de emprego, né? É verdade que muitas pessoas entendem assim, né? Lembra? Às vezes a gente talvez já tenha ouvido, né? A mãe fala com a criança: olha, vai estudar para ser alguém na vida. Vai estudar, senão você não vai ser nada. Você precisa estudar para ter uma profissão, para ser alguém importante. Você vai estudar, senão você não vai ser nada nessa vida. Né? Então, às vezes, a mãe apela para isso, né? Querendo convencer o filho a se envolver com os seus estudos, a levar a sério, com compromisso, com o seu estudo, né? Então, ela, às vezes, argumenta assim, né? É verdade, né? Vai estudar, né? Para você ser alguém na vida, né? Então, mas a educação não é só para isso. Quer dizer que a educação como garantia de emprego não é única, não é só para isso. Ou também não é a melhor opção, né? A educação, né? Ou o principal propósito da educação. Mas a melhor opção seria para a construção de uma sociedade que preze, que dê valor, que tenha estima por princípios como justiça, igualdade de oportunidades, pessoas solidárias umas com as outras, tá vendo? Então ela educa sim para a cidadania, né? Ela forma o bom cidadão que cumpre os seus deveres, ou melhor, que busca os seus deveres, os seus direitos e observa os seus deveres, né? Se envolve nas questões da cidade, que entra na discussão, que se envolve e que orienta as suas escolhas, decisões e as suas ações por princípios como justiça, igualdade de oportunidades, né? Lembra a equidade, né? Que é tão discutida hoje, tão
falada, comentada, levado a sério, né? A equidade, então, igualdade de oportunidades. E pessoas também solidárias, umas com as outras, né? Olhar para o outro com um olhar de atenção, de cuidado, procurando estender a mão quando este passa por alguma dificuldade, né? Então, pessoas solidárias umas com as outras, né? Tá vendo? Então, talvez seja essa a importância ou a finalidade última ou a mais importante da educação, né? A construção de uma sociedade que preze por princípios, que dê valor aos princípios, né? Como justiça, igualdade de oportunidades e pessoas solidárias umas com as outras. Olha aí, que causa nobre, né? Importante, não é? Justiça, igualdade de oportunidades e pessoas solidárias, né? Prontas para ajudar, solícitas, né? Com relação à sua responsabilidade social, né? Tá vendo? A finalidade da educação escolar, ou educação institucionalizada. Vamos ver. A finalidade da educação escolar, ou seja, institucionalizada. Para nós refletirmos. Como a escola forma os seus estudantes? Olha aí. Como a escola forma os seus estudantes? Forma pessoas críticas ou conformadas com a sociedade? Olha aí, né? Forma pessoas críticas que olham, examinam as coisas com atenção, cuidado e pensam sobre elas e constroem um conceito sobre as coisas e as pessoas, né? Que formam uma opinião, que tem uma opinião sobre as coisas, as situações, né? Se envolvem nas questões da cidade, não é? Pessoa crítica, forma pessoas críticas, né? A escola, ou pessoas conformadas com a sociedade, com o sistema, né? Como é que a escola lida com isso, né? Ela forma pessoas críticas ou conformadas com a sociedade, né? Será bom, né? A escola formar pessoas críticas, né? Pessoas críticas, né? Como a gente vem falando desde o início. A escola forma pessoas que conseguem enxergar e mudar os processos de dominação das classes trabalhadoras pelas elites? Olha aí. A escola forma pessoas que conseguem ver, perceber e mudar os processos de dominação das classes trabalhadoras pelas elites, né? Tá vendo? Pessoas que percebem, veem as ações das elites, assim, penalizando muitas vezes, não é? Explorando, dominando as classes trabalhadoras, né? Então, enquanto uma classe vai acumulando recursos, juntando e expandindo os seus negócios, as suas posses, né? As suas propriedades, né? E enquanto a classe trabalhadora muitas vezes não tem o que precisa para uma vida digna, né? Então, a escola forma essas pessoas que conseguem enxergar essa situação para mudar os processos de dominação das classes trabalhadoras, essa dominação das classes trabalhadoras pelas classes ou pelas elites. É preciso reconhecer a educação e a escola como um meio de questionar a ordem vigente.
a educação e a escola é um meio, né? É uma maneira de conhecer, de ver, de formar ou de criar um olhar crítico das coisas, né? E também o interesse, né? Em mudar as coisas, né? De questionar a ordem, essa ordem vigente, muitas vezes equivocada, não é? Errada. Enquanto uns têm mais do que precisam, muito mais do que precisam, e outros não têm, muitas vezes, o básico para sobreviver ou para uma vida digna, né? Então, a escola está formando esse indivíduo crítico. É preciso reconhecer a educação e a escola como um meio, né? Uma forma, um meio de conhecer essa realidade, de perceber esta realidade sombria, triste, questionar e se envolver nessa discussão, né? Se envolver, participar. De alguma forma, para mudar essa ordem vigente, essa situação, essa realidade. Assim, a educação se constrói não apenas como um meio de obter um bom trabalho, tá vendo? Não é. Não é só para isso. Ou talvez não seja o principal motivo ou finalidade da escola, né? Lembra que nós estamos vendo a finalidade da educação. Então, a educação se constrói não apenas como um meio de obter um bom trabalho, né? Estudar para ter uma atividade produtiva, bem remunerada, é justo, é legítimo, não é? Estudar para isso. Mas talvez essa não seja a principal finalidade da educação, não é? Obter um bom trabalho com bom salário. E às vezes para consumir aquilo que se deseja, né? E que muitas, desculpa, né? Repetir, que muitas vezes não está precisando, não é o necessário, não é o mais importante, não é? Então vamos lá, novamente. A educação se constrói não apenas como um meio de obter um bom trabalho, um bom salário, para consumir tudo aquilo que deseja, mas o direito de todas as pessoas, por meio e o viver em sociedade, formar, ajudar, né, formar essa pessoa, capacitar essa pessoa para o convívio social, para viver em sociedade e pacificamente e dignamente, né? Tá vendo? E a gente pode até pensar em diligentemente, não é? Com entendimento, com disposição. Então, o direito de todas as pessoas de por meio de viver em sociedade pacificamente, em ordem, amistosamente, umas com as outras, né? E com dignidade, né? Isso é importante, né? Os direitos que as pessoas têm, né? A liberdade, dignidade, são os pilares, né, dos direitos humanos. Os elementos essenciais, não é? Então, para viver em sociedade pacificamente e com dignidade. Então, aí é a educação, né? Que forma essa pessoa para viver pacificamente e dignamente no meio social, entre as pessoas, não é? Muito bem. Eu quero agradecer às colegas, os colegas,
por esse tempo que passamos aqui juntos, olhando para esse tema, para essa matéria tão importante, não é? Tão importante. E eu agradeço, né? Sou grato pela atenção e convido as colegas e os colegas para uma próxima reunião, né? Um próximo encontro, para a gente pensar outros temas importantes da nossa disciplina. Muito bem. Então, felicidade a todas e todos. Obrigado.